Cidadania de volta e agora a gente confere o quadro que esclarece todas as suas dúvidas sobre a área jurídica. É o quadro OAB Tira Dúvidas. Quais os regimes em que o indivíduo sentenciado poderá cumprir a pena? O artigo 33 do Código Penal Brasileiro, ele estabelece que o regime de cumprimento de pena pode ser o fechado, o semiaberto ou o aberto. No parágrafo 1º deste mesmo artigo, ele fala que o regime fechado será cumprido em presídio de segurança máxima ou média. Aqui no estado de Alagoas, esse cumprimento em regime fechado pode ser observado no Ciridião Durval, bem como no Santa Luzia para as mulheres. Já o semiaberto, ele ocorre da seguinte forma: o indivíduo pela manhã e pela tarde trabalha em colônias agrícolas ou casas, colônia agrícola industrial. Esse período ocorre tanto pela manhã quanto pela tarde e à noite o indivíduo dorme na própria penitenciária. Já o aberto, ele ocorre da seguinte forma: o indivíduo dorme em casas de albergado, enquanto que o restante do dia ele passa ou trabalhando ou fazendo cursos. É o regime baseado na confiança. Então, o indivíduo pode cumprir pena da seguinte forma: regime fechado, semiaberto ou aberto, a depender da pena a ele cominada. Você acompanha agora as notícias que foram destaque a nível nacional. É o quadro Notícias do Conselho. A OAB tem papel moderador na sociedade. Ela se preocupa com os anseios da população e como as reformas podem ser trabalhadas para que não haja retrocessos sociais. Atua por meio da união entre entidades, federações e confederações e também no diálogo com os setores da sociedade e do próprio governo. Com o intuito de promover o diálogo e a transparência, a Ordem vem promovendo debates sobre as reformas que estão tramitando no Congresso Nacional. Em março, a OAB reuniu mais de 160 entidades que, juntas, assinaram uma carta aberta por uma proposta justa à reforma da Previdência, entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A OAB também publicou uma carta conjunta com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Conselho Federal de Economia. Além da reforma da Previdência, a Ordem tem acompanhado a reforma trabalhista. Promovendo sempre o diálogo, a OAB realizou audiências públicas em todo o país para tratar do assunto. Em parceria com inúmeras confederações, federações e sindicatos, entregou ofício sobre a reforma na Câmara dos Deputados. No Dia do Trabalhador, a entidade publicou mensagem alusiva ao Dia do Trabalho, reforçando a importância do diálogo com a sociedade. O que a OAB está propondo é que haja o debate. Se por um lado se fala na modernização da CLT, por outro lado nós temos que ter o equilíbrio também de não termos eventuais retrocessos no que diz respeito a direitos adquiridos ao longo de muitos e muitos anos pela própria sociedade. Então nós temos que buscar exatamente o equilíbrio, temos que buscar o diálogo, temos que buscar o entendimento. A OAB ouviu entidades, parlamentares e até ministros do Tribunal Superior do Trabalho sobre o projeto de lei 6.787 de 2016 e agora a PLC 38, que tramita no Senado Federal. Durante a audiência pública, foram sugeridas alternativas caso a atual proposta seja aprovada. Mas também sair daqui hoje com algumas sugestões dos senhores para que, em sendo aprovada a reforma que aí está, quais são os dispositivos que necessitamos de inclusão obrigatória. Cito como exemplo: extinto o imposto sindical, por que não uma sugestão da remuneração na cota de acordo por parte dos sindicatos como forma de garantir a arrecadação dessas representações sindicais. Ou seja, nós precisamos ter saídas. A OAB também sediou seminários para discutir a reforma tributária, tema antigo em discussão no Brasil, mas que não avança. O Brasil está sob o mesmo sistema tributário desde 1965.
a reforma voltou a ser debatida no início desse ano, prometendo um sistema de tributos mais sustentável e que promova o crescimento no país. A Ordem também defende uma reforma como forma urgente de acabar com o estigma de possuir uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Agora, as ideias debatidas no seminário servirão como propostas efetivas da OAB aos parlamentares no Congresso Nacional. Ao longo deste semestre, a OAB acompanhou e atuou em questões que afligem a sociedade. Em maio deste ano, o Conselho votou pela abertura do processo de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer. O documento foi elaborado por uma comissão criada especialmente para analisar o caso. No dia 25 de maio, a Ordem foi à Câmara dos Deputados entregar o pedido. Acompanhada por uma comitiva de centenas de advogados, a diretoria do Conselho fez o protocolo na Secretaria-Geral da Mesa. O documento considera o fato de Temer não ter negado o conteúdo da conversa gravada por Joesley Batista e não ter procurado as autoridades competentes depois de ouvir o dono da JBS contar que tinha o apoio de procuradores e juízes. Para a OAB, o fato configura crime de responsabilidade. Este é o ponto central que a Ordem dos Advogados do Brasil leva em consideração. Ou seja, a fita, o áudio da conversa, ele pode até mesmo ter sofrido alguma adaptação ou alguma interferência. Mas o fato do presidente da República, nos seus 2 pronunciamentos e numa entrevista para um jornal de ampla circulação nacional, não ter negado o teor dos diálogos é que torna estes fatos absolutamente incontroversos. Desde então, a OAB cobra que o pedido de impeachment seja analisado com urgência, fato que teve destaque pela mídia nacional. Outro tema acompanhado pela imprensa que conta com a atuação da Ordem é o desenrolar da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, que em seu artigo 13º prevê que as companhias aéreas possam cobrar por bagagens despachadas. A OAB questiona a resolução, por isso criou na internet a campanha Bagagem Sem Preço e participou de audiências públicas para debater essa medida. Em nota, o presidente da OAB afirmou que enquanto não houver uma definição sobre o tema, o consumidor vai viver em um ambiente de insegurança à mercê de companhias aéreas e que a sociedade precisa de uma resposta definitiva sobre o assunto. A OAB também se preocupa com a qualidade da formação de bacharéis em direito. Isso porque a sociedade pode se prejudicar com a formação de profissionais desqualificados. Por isso, ela acompanha de perto as discussões do Ministério da Educação e tem realizado audiências públicas para discutir as novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos jurídicos. O relator da proposta no Conselho Nacional de Educação, Antônio Freitas, confirmou que não há pressa em publicar essas mudanças. Então não há nem mais velocidade, nem menos velocidade. A velocidade é a velocidade de quando ficar pronta. Se ficar pronta agora, vai ser relatada agora. Se houver grandes dúvidas ou médias dúvidas, daqui a 1 mês ou 2, ela será relatada após a solução das dúvidas. Para o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, é a partir dessas discussões que a qualidade do ensino, hoje considerado frágil, pode ser aprimorada. E o que nós estamos propondo nessa discussão é justamente a busca e a recuperação da melhoria da qualidade do ensino, que possa ser um serviço que venha a ser prestado para a sociedade como um todo, mas um serviço de qualidade que vise proteger a liberdade de toda a sociedade, o patrimônio da sociedade, e é isso que a advocacia quer, é isso que a Ordem quer, é isso que o Conselho Federal quer. Ou seja, nós tenhamos profissionais gabaritados, formados, com qualidade acadêmica e com qualidade profissional, éticos, valorosos, que protejam os bens das pessoas, ou seja, o patrimônio das pessoas, a vida das pessoas e toda a sua liberdade. Essas e outras ações da Ordem estão disponíveis na internet. Basta acessar o site da OAB Nacional e também se inteirar da atuação da entidade pelas redes sociais.
A OAB regulamentou seu processo ético disciplinar eletrônico. É ele o documento que baliza a atuação ética e dispõe sobre normas disciplinares no exercício da profissão. O provimento aprovado durante a última sessão plenária da entidade foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 4 de julho. O provimento 176 de 2017, nos termos do artigo 78, parágrafo único da Resolução nº 2/2015 do Código de Ética e Disciplina da OAB, possibilita a tramitação em caráter virtual dos autos do processo ético disciplinar, a comunicação de atos e a transmissão de peças processuais. Com 9 artigos, ele determina, por exemplo, que o envio de petições e recursos e a prática de atos processuais por meio eletrônico sejam realizados em sistema informatizado, disciplinado e mantido pelo Conselho Seccional aonde tramita o processo. O regulamento determina ainda questões de prazos e meios de notificação. Com a publicação, o provimento já passa a valer, abrangendo os sistemas de processo eletrônico em curso nos conselhos seccionais. A Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem como intuito entender as dificuldades desse público, criando um vínculo para que a Ordem dos Advogados do Brasil possa dar representatividade a elas. A comissão fiscaliza e protege os direitos das pessoas com deficiência. Desde sua criação, a OAB e a Comissão Especial têm trabalhado para que exista um padrão de atuação em nível nacional, a fim de discutir temas como acessibilidade, acesso à comunicação e à informação. Hoje, a Comissão Especial do Direito da Pessoa com Deficiência, né, ela está voltada mais ao direito mesmo, né, da pessoa, do advogado e advogada com deficiência. Mas isso não exclui a pessoa com deficiência, trabalhando para que esses profissionais tenham cada vez mais condições de trabalhar em pé de igualdade para as pessoas que não são deficientes. Através de solicitações e requerimentos, que a lei seja cumprida, que as barreiras arquitetônicas sejam excluídas, as barreiras eletrônicas também sejam excluídas, o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, seja acessível para as pessoas com deficiência, né, para que elas possam desenvolver satisfatoriamente seu trabalho. E também estamos trabalhando no levantamento do quantitativo, né, dos advogados e advogadas com deficiência, para a gente ter na mão, saber qual a deficiência desses advogados, para podermos termos um norte para trabalharmos em relação aos problemas enfrentados por eles ou que serão enfrentados por ele, dando suporte, assim, para que eles desenvolvam o seu mister como advogado. Criança é prioridade absoluta, né, em qualquer situação. Por quê? A fase da infância é a fase mais importante que nós temos em toda a nossa vida. É quando a gente mais aprende. É por meio de atividades lúdicas que se desenvolve a coordenação motora, estimula o intelecto infantil e insere a criança em um meio social. A forma que uma criança é tratada vai se espelhar em como ela agirá em sua fase adulta. Para viver e crescer bem, elas precisam de carinho e atenção todos os dias. A criança tem direito à família, à alimentação, ao lazer, à cultura, à convivência familiar. Ela tem todos esses direitos, sim. Mas o maior direito que ela tem para que ela cresça como um cidadão, para que ela tenha dignidade, cidadania, representação, que ela seja um sujeito, é o núcleo do afeto. Em julho de 1990, foi sancionada a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao todo, são 277 artigos, que têm como principal objetivo garantir no presente a possibilidade de um futuro melhor. Mas ainda há grandes desafios a serem superados pela sociedade. Para ajudar a transformar essa situação, o Conselho Federal da OAB acompanha no Legislativo as propostas relacionadas às crianças e aos adolescentes, a fim de defendê-los.
e que a gente tem visto a necessidade de atuarmos na defesa dessas crianças, uma vez que temos gravíssimos problemas, trabalho infantil, a exploração sexual infantil, a própria propaganda voltada para crianças. Na última reunião do Conselho Federal da Ordem, foi aprovada uma grande campanha, que será encabeçada pela OAB contra a publicidade voltada ao público infantil. Nós entendemos que existe a necessidade de um regramento mais enérgico, um regramento mais forte no sentido de proteger a criança que ainda é hipossuficiente, que não tem condição de tomar as suas próprias decisões desse tipo de publicidade, principalmente a publicidade voltada para alimentos. No mês em que a lei completa 27 anos, a OAB, por meio das redes sociais, preparou uma série para lembrar os direitos fundamentais garantidos pelo ECA. Entre eles, o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, a convivência saudável familiar e comunitária, a liberdade, ao respeito e à dignidade, a vida e a saúde, a profissionalização e a proteção no trabalho. Afinal de contas, é com uma base saudável na infância que é possível formar pessoas plenas. Mas nós entendemos que a criança é o embrião da sociedade e através da proteção dessa criança e desse adolescente é que nós vamos formar uma sociedade melhor. E olha essa dica, no dia 13 de agosto, a Caixa de Assistência dos Advogados realiza a 4ª Corrida de Rua da Advocacia. Você não pode perder, as inscrições já estão abertas. Confira! Já podem preparar os tênis e começar o aquecimento, porque a 4ª Corrida de Rua da Advocacia já tem data marcada. No dia 13 de agosto, os atletas advogados e de toda a sociedade vão tomar as orlas de Jacarecica e Cruz das Almas. O evento, organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas e com direção técnica da Federação Alagoana de Atletismo, além de promover a prática esportiva, terá como objetivo a socialização e o lazer. E o intuito do evento é promover a união das pessoas, o bem-estar, a saúde e integrar mais a advocacia e a sociedade. Inclusive, no dia 13 de agosto, Dia dos Pais, é a data da realização da corrida, onde todas as famílias estão convidadas a participar e ali se manterem unidas. Participando, o esporte é uma forma de integrar a família também. Os atletas poderão percorrer as distâncias de 2,5 km ou 5 km, além dos 300 metros exclusivo para as crianças de 3 a 12 anos. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 10 de agosto. Os interessados podem realizar a inscrição através do site do evento. O custo é de R$ 30 mais 1 quilo de alimento não perecível para advogados e de R$ 50 mais 1 quilo de alimento não perecível para não advogados, possuindo um desconto de 50% para idosos. Já o custo da categoria Kids é de R$ 10. As inscrições de grupos de corredores também possuirão desconto especial. Está sendo possibilitada a inscrição de grupos em momento único, em ato único, em que grupos acima de 15 pessoas terão descontos. Sejam grupos de advogados ou grupos de integrantes da sociedade em geral. Os corredores serão premiados com medalha de participação. Os 3 primeiros colocados ganharão troféus. OAB Cidadania de hoje vai ficando por aqui, mas o nosso próximo encontro está marcado na semana que vem. Enquanto isso, você pode continuar acompanhando as novidades da OAB Alagoas através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e, claro, o nosso canal no YouTube, OAB Alagoas TV. Lá você pode inclusive rever os nossos programas OAB Cidadania. Até a próxima semana!